vamos fazer uma análise agora do perdão, não interessado no outro, não. Interessado em você. O benefício aqui que eu estou buscando com esses princípios que eu vou compartilhar é para que você possa vir melhor. Porque quando você perdoa, você se alivia. Você vai ver isso aqui, eu quero passar isso aqui usando um pouquinho da teoria psicanalítica, mas para você perceber que a libertação é sua. Tá? Não estou interessado no outro nesse momento aqui, não. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Denis Menegatti, eu sou psicanalista, né, e eu tenho um grande prazer em pegar essa teoria psicanalítica maravilhosa que eu realmente acho e procurar trocar em algo que a gente possa utilizar no dia a dia, e nós vamos fazer isso hoje aqui também, tá bom? Então acompanha comigo aqui, ó. Na teoria psicanalítica, as mazelas psicológicas que vivemos hoje foram produzidas de duas formas. Atenta para isso. O que nos foi proporcionado especialmente por nossos pais na infância, porque é a nossa relação com eles em especial, né? Existem outros fatores, como Freud fala dos fatores herédito-constitucionais, né? As condições da gestação, vários aspectos aí. Mas com impacto maior é a relação com os pais lá na infância, naquela fase que a gente já esqueceu, que está tudo lá no inconsciente e por isso é tão forte. Então, primeiro isso, e segundo, a maneira que nós percebemos e introjetamos essas experiências, porque não é tudo responsabilidade deles, porque a gente observa que tem irmãos, por exemplo, que foram criados, entre aspas, de forma igual, e são pessoas completamente diferentes, revoltados, felizes, né? Um para cada lado, porque além daquilo que você recebe, tem a maneira que você, ou seja, quem você já é, né? Pequenininho lá, pirralhinho, mas já é. Então tem esse aspecto que também nós temos uma certa responsabilidade que, vamos dizer assim, não é culpa nossa, mas é da nossa Constituição, da maneira como nós percebemos. Inclusive tem uma coisa muito curiosa, né, nessa questão da percepção, porque quando o Freud ele começou a tratar lá as histéricas dele, ele começou a ter a ideia de que em muitos daqueles casos, elas eram abusadas pelos pais. E ele até teorizou isso, né, que a neurose estava associada a isso. Depois que ele estudou mais, entendeu, né, e teorizou sobre o complexo de Édipo, ele entendeu que era uma fantasia. Ou seja, a menina quer ter o pai, né, como homem, mas é uma fantasia, não é realidade. Hoje, às vezes, uma criança fala uma coisa dessa em relação ao pai, pode ser verdade, claro. Pode ser um abusador mesmo, mas pode não. Pode ser da fantasia, que era o caso daquelas pessoas todas que Freud analisou, né? Ou pelo menos da maioria, né? Mas vamos lá. Então, entende? Tem o aspecto do que aconteceu e tem o aspecto de como você percebeu o que aconteceu, que também tem peso. Seria de se esperar que dentro do processo culpássemos nossos pais por nossos desafios. Mas, na verdade, a cura vem de outra direção. Então, culpar os pais não vai te trazer alívio. Enquanto você colocar a responsabilidade da sua satisfação, libertação, vida nas costas de outra pessoa, meu filho, você está lascado, porque você não vai mudar nada. Eu gosto de falar essa linguagem um pouco bagunçada, mas é para você entender que é isso mesmo, tá? Porque você precisa assumir a responsabilidade para você. Fez, foi ruim, tá? Por isso que eu estou falando aqui a respeito de perdão. Perdoa para você ficar livre. Enquanto você não perdoa, você carrega. Às vezes a pessoa está nem aí com você. Nem sabe. Porque na percepção dela, que é um assunto que eu vou abordar aqui, ela fez o melhor que ela podia, o que era certo, melhor para você, na loucura dela lá. E você está aqui sofrendo, ela nem está aí. Entende como eu estou explicando que eu estou interessado aqui em você? É justamente isso aqui, ó. Chegamos a entender que nossos pais também tiveram pais. Eles tiveram uma escola onde eles aprenderam o que eles aprenderam. E eles fizeram o melhor. Eles fizeram o melhor. Que embora muitas vezes horrível, era o que eles consideravam certo e justo a forma como atuavam. Entende que todas as pessoas sempre fazem o melhor. O melhor não quer dizer que é melhor para todo mundo, não. O melhor pode ser uma loucura de uma pessoa. Vou pegar um caso extremo aqui, tá bom? Só para você entender que num caso menos extremo, é verdade também. Existe uma estrutura do superego, um apêndice do superego chamado superego. Tá? Nessa estrutura, o caboclo ali, ele cria uma lei própria. Ele não é um psicótico que vive alienado. Ele é um neurótico, uma pessoa que não está alucinando, mas ele tem essa estrutura, né? A Bion fala que todos temos uma parte psicótica da personalidade, né? Mas ele está ali criando uma lei e, por exemplo, teve um caso há algum tempo atrás
de um pai que achava perfeitamente correto ele ter a relação com as filhas, porque já que elas iam ter um homem na vida, que fosse ele. Era lógico para ele, fazia sentido, ele vivia aquela lei. Essa é uma lei que pode ser porque o cara é perverso, né? Mas pode ser também que ele tem essa estrutura neurótica, né? Que é um apêndice do superego, superego, onde ele cria uma lei própria. E tem uma lógica, tem um sentido, tem uma explicação para aquela loucura dele ali. Na cabeça dele, obviamente, né? Não de ninguém que analisa o que é o lado das meninas. Extremo, né? Um caso extremo. Então entende que dá de formas menores, não sei como é que foram teus pais aí, né? Mas também tem uma lógica lá, da maneira como eles fizeram. Tá? Eles reproduzem muitas vezes um motivo que vem de geração em geração, às vezes é a incompetência deles mesmo. Eu estou te falando tudo isso para você entender que a melhor coisa que você pode fazer por isso é largar esse trem para lá. Porque quando você perdoa, você se alivia, você fica livre dessa questão. Se você não perdoar, você vai continuar carregando esse negócio aí. Então, o fato de perdoarmos, isso aqui é muito importante, não significa que vamos buscar convivência. O fato de você perdoar uma pessoa que fez um mal para você, mesmo uma pessoa que abusou, por exemplo, né? Tem pessoas que são abusadas de várias formas, verbalmente, fisicamente, né? Sexualmente. Então, mesmo que você for abusado, o fato de você perdoar aquela pessoa não quer dizer que você vai atrás dela, não. Tá? Você vai perdoar para se aliviar. Deixa que ela vai ter. Quem faz mal, normalmente tem a própria recompensa no mal dela, né? Não precisa se preocupar em vingar, não, que as coisas são... O mundo, ele é um mundo equilibrado. Ele produz a justiça necessária. Não significa que vamos buscar convivência. Pelo menos, no caso dos pais, não constante. Pode ser até que você conviva com os pais um pouquinho, né? Eu tenho pacientes que tiveram dificuldades muito grandes com pais que eram psicóticos, por exemplo, e que foi um tratamento horroroso, abusivo, complicado. E hoje convivem bem, entendem, né? Inclusive, os pais já estão, através da medicação, mais naturais, mais normais, e convivem, têm um bom relacionamento, um afeto. Mas se não é o caso, você não precisa conviver muito, não. Essa é a maneira que eu penso, respeito se você pensa diferente. Pelo menos no caso dos pais, não constante. Com qualquer pessoa que não evoluiu e que continua a nos ofender ou diminuir, vamos apenas perdoar. Perdoar não quer dizer você buscar a pessoa. Perdoar significa você, cara, você fez aí essa coisa horrível comigo, tá pra lá, vai ser feliz ou infeliz longe de mim, por exemplo, tá bom? Essa é a ideia que eu queria compartilhar. Então, analise isso aí, entenda o perdão como uma coisa maravilhosa, algo que pode libertar você de coisas que você está carregando, enquanto, como eu falei aqui no vídeo, enquanto você estiver acusando e puxando a culpa dos seus problemas e colocando em outras pessoas, você não vai resolver nada. Você só vai resolver quando você assumir para você, e eu te convido a fazer essa reflexão, tá bom? E se você achou que isso aqui te ajudou de alguma forma, talvez ajude alguém que você conhece, e você pode compartilhar com ela, não pode? A gente fala mais amanhã.